Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje eu decidi trazer as últimas questões que caíram sobre probabilidade no Enem. Vocês sabem que probabilidade é um tema recorrente, todo ano cai aí umas 2, 3 questões no Enem. Então bora comigo? Não esquece galera, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações do imposto de renda. Então, a primeira informação importante, 20% das declarações do imposto de renda foram consideradas inconsistentes. Vou circular aqui essa informação. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% eram fraudulentas e aí o resto não era fraudulento. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Então, além de ter aquelas que foram de fato fraudulentas, ainda teve outras que não foram consideradas inconsistentes, mas que eram fraudulentas. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de, nesse ano, um contribuinte ser considerado inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, galera, a gente precisa primeiro entender, né, o que está acontecendo nessa questão. Primeiro, a gente tem aqui um ponto de partida, onde a gente tem declarações que são consideradas inconsistentes. Vou colocar aqui, inconsistente. Vou abreviar para ficar mais fácil. Isso são 20% das declarações. Só que você concorda comigo, se 20% são consideradas inconsistentes, 80% são consideradas não inconsistentes, então não são inconsistentes. Por quê? Porque se tudo é 100%, 100 menos 20% vai dar 80%. Então 80% não é considerado inconsistente. Bora continuar. Essas declarações consideradas inconsistentes, então a gente está aqui na parte de cima, foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, dessas 20%, 25% eram realmente fraudulentas. Então, dessas 20% fraudulentas eram quantos? 25%. E não fraudulentas não é quanto? 75%. Muito bem, porque é 100% que é tudo, menos 25%. Ou seja, 75%. Agora, bora pensar o seguinte. Agora, continuando a leitura, constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentam inconsistência, ou seja, essas 80% aqui de baixo, 6,25% eram de fato fraudulentas. Então, das 80%, fraudulentas era o quê? 6,25%. E não fraudulentas eram quantas? 100 menos 6,25, que dá 93,75. Então, vou colocar aqui, 93,75% não era considerada fraudulenta, dado que não foi, inconsistente. Beleza. Aí, o que ele quer? Probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Pensa comigo, galera. Se ele quer a probabilidade, a gente precisa lembrar como a gente faz probabilidade. É a quantidade de casos favoráveis, certo? Sobre a quantidade total de casos. Então, a quantidade de casos favoráveis, ela ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta, certo? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver inconsistente e fraudulenta. Fraudulenta, dado que ela era inconsistente, é 25% de 20%. Então, o nosso caso favorável vai ser 25% vezes 20%. E a quantidade de casos total? Vai ser esse caso, que é favorável, que a gente colocou aqui em cima, mais um caso aqui de baixo. Porque ela pode ser fraudulenta, lembrando que o total é dado que ela era fraudulenta. Aqui embaixo ela também pode ser fraudulenta. Só que qual é a porcentagem? 6,25% de 80% que era inconsistente. Então, além de somar isso aqui, eu tenho que fazer 6,25 vezes 80%.
Esqueci de botar o porcentagem aqui. Agora vamos fazer essas continhas. 25% nada mais é do que 25 sobre 100, certo? Vou colocar aqui, ó, 25%. Então, basta a gente dividir por 100, ou seja, andar com duas casas para vírgula. Então, vai dar 0,25. Então, aqui em cima, 0,25 vezes 0,20. Vamos aqui para baixo. Aqui embaixo vai dar a mesma coisa, 0,25 vezes 0,20. E aqui vai dar 6,25%, vai dar 0,0625 vezes 80% é 0,8. Vamos fazer essas continhas chatas aí? 0,25 vezes 0,2, na parte de cima, no numerador, vai dar 0,05. Então, o nosso numerador vai dar 0,05. Lembrando que essa parte de baixo é a mesma de cima, então já vou repetir aqui o 0,0625 vezes 0,8 vai dar 0,05 também. Ou seja, essa parte aqui de cima deu 0,05 dividido por 0,1. 0,05 dividido por 0,1 não perde tempo no Enem. Multiplica em cima e embaixo, ó, por 10. Se eu multiplicar em cima por 10, vai dar 0,05. Se eu multiplicar em cima por 10, vai dar 0,5, porque a vírgula vai andar um pouquinho para cá, uma casinha para cá. E aqui embaixo, se eu multiplicar por 10, 0,1 vezes 10 é 1. Então, isso aqui vai dar 0,5. Lembrando que eu não tenho problema em multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, o nosso gabarito é letra E, é de elefante, né? E é isso, galera. Bora pra próxima. Fica comigo até o final, ó. Essa questão aqui é muito boa. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de um anúncio é meio. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas. Então, ele já tinha instalado uma informação importante e ele decidiu instalar novas placas com o anúncio do seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. Então, eu vou sublinhar aqui umas informações importantes. A probabilidade de um motorista perceber uma placa é meio, e a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas depois é 99 sobre 100. E ele pede a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Pensa comigo, se a probabilidade dele perceber uma placa é meio, a probabilidade dele não perceber também é meio. Carol, por quê? Porque aqui, gente, a probabilidade de perceber e não perceber, elas somam 1. Então, se a probabilidade de perceber é 50%, que é meio, a probabilidade de não perceber também é 50%, que é meio também. Então, eu vou anotar essa informação importante aqui. A probabilidade dele perceber é meio. E a probabilidade dele não perceber também é meio. Só que ele quer que a probabilidade dele perceber pelo menos uma das placas instaladas superior a 99 sobre 100. Agora pensa comigo, se a probabilidade de perceber pelo menos uma placa é 99 sobre 100, a probabilidade dele não perceber nenhuma placa, passou por tudo, estava distraído, vendo Netflix, dele não perceber nenhuma, é 1 sobre 100. Por quê, Carol? Tudo é igual a quanto? 1. Porque é 100%. 100% é 100 sobre 100, que é 1. A probabilidade dele perceber, aqui está sendo 99 sobre 100, pelo menos uma. Mas a probabilidade dele não perceber, e isso tudo é igual a 1. Então, a probabilidade dele não perceber, depois de colocar várias placas, é 1 menos 99 sobre 100. Fazendo isso aqui, 100 menos 1, 100, menos 99, dá 1 sobre 100. Então, o que eu descobri agora? A probabilidade dele passar e não perceber nenhuma das novas placas que ele colocou. Agora, pensa comigo. Ele passou a primeira, vou colocar aqui tracinhos. Passou pela primeira placa, não viu. Que probabilidade é essa? Meio. Que ele não está reparando uma só. Agora, ele continua dirigindo. Qual a probabilidade dele não perceber a segunda? Meio novamente. E a terceira? Meio novamente. Assim vai. Até o último que ele não vai perceber. Só que eu não sei quantos 1 sobre 2 tem. E essa é a pergunta. Quantas novas placas ele tem que colocar
para ter a probabilidade dele não perceber 1 sobre 100. Então, isso aqui vai ter que ser superior a 1 sobre 100. Quer dizer, inferior a 1 sobre 100. Então, bora lá. Vamos continuar. Eu sei quantas placas tem? Não. Então, essa quantidade de placas que eu não sei, eu vou chamar de N. Então, 1 sobre 2 elevado a N, porque é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, N vezes. Isso aqui tem que ser menor que 1 sobre 100. Agora, pensa comigo. Esse 2 elevado a alguma coisa tem que ser menor que 100, beleza? Vamos pensar aqui. 2 elevado à quinta. Deixa eu abrir um boxezinho aqui. 2 elevado à quinta é 32. Se fosse 1 sobre 32, 32 no denominador, ele é menor, o 32 ele é menor que 100. Mas como ele vai para o denominador, ele faz essa fração, 1 sobre 32, ser maior que 1 sobre 100. Então, ainda não pode ser 2 elevado à quinta, né? Vamos ver o 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta é 64. 1 sobre 64 ainda é maior que 1 sobre 100. Vamos para o próximo. 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima é 128. Porque lembra, galera, quando a gente tem uma fração, quando a gente aumenta o número de baixo, a gente está diminuindo a fração. Então, eu preciso que o número de baixo seja maior para que a minha fração seja menor do que 1 sobre 100. Então, aqui eu consigo encontrar 1 sobre 128 vai ser menor que 1 sobre 100. O nosso N, ele é 7. Esse é o gabarito? Não, esse não é o gabarito. E por quê, galera? Porque ele já tinha instalado uma placa. Inclusive, se tivesse essa alternativa, muita gente ia cair nessa pegadinha. Mas não tem essa alternativa. O que aconteceu? Ele pede a quantidade mínima, de novas placas. Ele já não tinha instalado uma placa? Então, a quantidade de novas placas vai ser 7 menos 1, que é 6. Ou seja, nosso gabarito letra D, D de quê? D de dado. É isso, galera. Bora lá, galera. Vamos para essa questão. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas, informação muito importante, vou sublinhar aqui, de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade do primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então, era a probabilidade de 25% e ele quer que passe para 75%. Aí ele pergunta qual é a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar numa urna é igual a. Beleza. Vamos pensar comigo. A probabilidade, você sabe muito bem, que é a quantidade de casos favoráveis sobre o total. Agora, pensa comigo. Ele quer que isso aqui vire 75%. Ou seja, a quantidade de questões fáceis dividido pelo total tem que ser 75%. Carol, mas eu já não sei que o total é 20 perguntas? Não. Ele não adicionou algumas perguntas? Então, o total vai ser 20 mais x. Tem como eu descobrir a quantidade de questões fáceis que eram inicialmente? Tem. Como assim? Bora pensar comigo. A gente tinha 25% de questões fáceis num total de 20 perguntas. Simplifiquei esse zero com esse zero aqui. Simplifiquei o 10 com o 25, eu vou simplificar por 5. Em cima vai dar 5 e embaixo vai dar 2. Simplificou ainda, esse 2 com esse 2. Então, a gente tinha aqui, 5 vezes 1, 5. Então, a gente tinha 5 perguntas fáceis. Agora, quando eu acrescentar, eu vou chamar o meu acréscimo, acrescentar x perguntas. Lembrando que essas x são questões fáceis. Então, a minha probabilidade vai ser 5 mais x, que são os casos favoráveis. Carol, por que 5 mais x? Porque eu tinha 5 questões fáceis e eu vou acrescentar x questões fáceis sobre o total, que eram 20, mais o que eu estou acrescentando agora, que é x. E isso aqui tem que dar quanto, galera? 75%. E 75% é 75 sobre 100, beleza? Bora continuar. Eu consigo simplificar 75 e 100? Consigo.
75 e 100, aqui eu posso dividir por 25, vai ficar 3 e aqui embaixo 4. Beleza, consigo agora fazer o quê? Multiplicar cruzado. 4 vezes 5, 20. 4 vezes x, 4x. E agora isso aqui vai ser igual a 3 vezes 20, 60. 3 vezes x, 3x. Beleza até aqui? Qualquer coisa vocês comentam aqui que eu volto, hein? 4x. Eu quero deixar só o x. Passa tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Vou deixar o 4x e vou passar o 3x para esse lado. Então, vai ficar 4x menos 3x. O 3x estava positivo, passou para lá negativo. Igual a 60. Passa o positivo 20 para lá negativo. Menos 20. 4x menos 3x vai dar x. 60 menos 20 dá 40. Ou seja, eu vou ter que acrescentar 40 perguntas de nível fácil. Nosso gabarito é letra D novamente. Galera, se você não entendeu alguma questão, comenta aqui embaixo que eu te explico. E se você gostou, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima!